Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos, que a palavra dele venha ao encontro da necessidade maior da sua vida. A maior necessidade da vida do ser humano é a própria vida. Mas eu não estou falando da vida deste mundo, que é medíocre, mas da vida eterna. A maior necessidade do ser humano é a vida eterna. Eterna. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Veja só, nós falamos a respeito do que se a nossa esperança, se a sua, a minha, a nossa esperança em Jesus, está só nesta vida, quer dizer, no mundo em que vivemos, neste mundo medíocre que vivemos, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O que quer dizer? Se você crê em Jesus, se você segue Jesus, você anda nos caminhos de Jesus, focando uma vida melhor, de qualidade neste mundo, você é a mais infeliz das criaturas. Porque Jesus não veio para isso. Ele não veio para curar os enfermos, mas ele curou os enfermos. Ele não veio para curar o corpo, mas ele curou o corpo. Ele não veio para ressuscitar mortos, mas ele ressuscitou mortos. Ele veio para quê? Ele veio para que todos nós tivéssemos vida e vida em abundância. Você conhece esse texto, João 10, se eu não me engano, em 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então as pessoas pensam que essa vida com abundância é uma vida igual à dos ricos, os poderosos deste mundo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele veio para trazer vida e vida com abundância, quer dizer, a vida eterna. Então, pense comigo, amiga e amigo. Se a nossa vida, se a nossa fé, melhor dizendo, em Jesus, está limitada à vida neste mundo, nós somos os mais miseráveis, eu diria, os mais desgraçados da face da terra. Essa é a realidade. Porque ele não veio para isso. Ele veio para salvar a vida por toda a eternidade. Ele veio para nos dar a vida eterna, vida abundante e eterna. Não míseros anos neste mundo, não. Veja só, preste atenção. Veja só. O apóstolo Pedro, orientado, dirigido pelo Espírito Santo, diz que Jesus nos veio para nos dar grandíssimas e preciosas promessas. Grandíssimas e preciosas promessas. Para quê? Poxa, então eu tenho direito à prosperidade, eu tenho direito a isso, eu tenho direito a uma vida arregalada, eu tenho direito a uma vida tipo de Salomão. Não foi para isso que Jesus veio. Jesus não nos deu grandíssimas e preciosas promessas para que, por meio dessas promessas, nós tenhamos
uma vida regalada, invejável, abençoada neste mundo, não. Porque este mundo é do diabo. E quem ama este mundo, diz o texto sagrado, o amor do Pai não está nele. Então Deus não veio para realizar os nossos sonhos neste mundo. Primeiro, ele quer tirar-nos deste mundo para o mundo dele. É a primeira coisa. As promessas de Deus, as promessas, grandíssimas e preciosas promessas de Deus, são para que, por meio destas promessas, nós nos tornemos, isso é glorioso, nós nos tornemos participantes da natureza divina. Isso aí. Deus quer que você seja participante da natureza dele. Assim como o filho, qualquer criatura, é participante da natureza do seu pai e da sua mãe, não é? Carrega o DNA da sua mãe e do seu pai. Também Deus quer isso. Ele não quer que você seja apenas um seguidor dele. Jesus não quer isso. Ele quer que você seja filho dele, que tenha a origem dele, que tenha o DNA dele. Foi por isso que Jesus falou para Nicodemos: ô Nicodemos, quem nasce da carne é carne, tem a origem da carne. Quer dizer, quem nasce do homem, do ser humano, é carnal. Mas quem nasce do Espírito Santo é espírito. Quer dizer, tem a natureza espiritual, tem a natureza divina. Não tem a natureza nem dos anjos, mas de Deus. De Deus. Os anjos são criaturas de Deus, mas os filhos de Deus são os nascidos da água e do Espírito Santo. São filhos de Deus. Não são mais criaturas de Deus. São filhos de Deus. Você entende isso? Veja só. Eu vou aqui abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 45. Diz assim: assim está escrito, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Alma vivente. O último Adão, que é Jesus, referindo-se a Jesus, em espírito vivificante. Aí ele diz assim, no versículo 47, o primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor Jesus, é do céu. Versículo 48. Qual o terreno, tais são também os terrestres. Quer dizer, quem nasce da carne, que Jesus já tinha falado, quem nasce da carne é carne. E continua sendo carne até a morte. Continua sendo carne até a morte. Salvo se arrepender, ser sepultado, batismo nas águas, e então nasce do Espírito Santo, que é Espírito. Então, qual o terreno são também os terrestres. Quer dizer, qual o carnal
o nascido da carne, também são os carnais. E qual o celestial, que é Jesus, também tais serão os celestiais. Quer dizer, os que nascem da carne são carnais, são carne. E os que nascem do Espírito Santo, quer dizer, o próprio Espírito Santo, veio a este mundo para gerar filhos para Deus. Ele, o Espírito Santo, quando vem sobre nós, ele faz-nos filhos de Deus. É por isso que muitas pessoas, nos seus testemunhos, dizem, o dia que eu tive meu encontro com Jesus, diz o dia que eu recebi o Espírito Santo. Na realidade, quando ela recebeu o Espírito Santo, ela nasceu, foi gerada do Espírito Santo. Então eu não pude conter as minhas lágrimas, minha alegria, a paz. É algo indizível, indescritível. É algo extraordinário. Eu chorava e ria. Eu ria de chorar, eu chorava de tanto rir. Por quê? Porque nasceu um filho, uma filha de Deus. Que é o que acontece quando a criança nasce, ela nasce chorando. A criança nasce chorando, tem que chorar, se não chorar, tem problema. Ela nasce chorando. Mas chorando não é por causa de tristeza, não. Chorando porque ela quer comer, ela beber alguma coisa, ela quer colocar na boca o leite, ela quer se alimentar. Mas quando a criança nasce, ou a pessoa nasce do Espírito Santo, ela chora, ela ri, ela se alegra, feliz da vida. Por quê? Porque a natureza divina foi gerada nela. A natureza divina foi gerada nela. Entendeu, amiga e amigo? Por isso que ele diz assim, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Então, quando a pessoa nasce da água e do Espírito Santo, não é mais uma pessoa no mundo, não. Não. Ela é uma nova criatura. Ela é uma criatura divina. Ela é uma criatura cujo DNA é de Deus, do Pai, o que gera filhos. Isso aí, amiga, é extremamente importante. Por isso que o apóstolo também, conduzido pelo Espírito Santo, essa revelação aí, é claro que isso não é da cabeça de Paulo. Não foi Paulo que inventou isso. Mas o Espírito Santo falou com ele, que é o que o Espírito Santo está falando com você, comigo, com todos nós. E aí ele diz, e agora digo isto, irmãos, se dirigindo aos irmãos. Agora precisa saber que tipo de irmão. E agora digo isto, irmãos. Não está falando para qualquer um, só os irmãos. Que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Quer dizer, quem é carne continua sendo carne e não pode entrar no reino de Deus, herdar o reino de Deus. Nem a corrupção, o pecado, herdar a incorrupção. Então, você está entendendo a extensão, a grandeza, a profundidade dessa revelação? Quando Jesus disse, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Primeiro falou, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então tem muitos irmãos que não sequer veem o reino de Deus. E ele acrescentou mais, Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito
Espírito Santo, você não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos era um homem extremamente religioso, sincero. Um homem sincero, religioso, sincero, não religioso fanático, não religioso hipócrita, não, ele era sincero. Mas não tinha nascido da água e do Espírito Santo. O que adiantava ele ser um príncipe, um mestre na religião dele? O que adiantava ele ser um cardeal, um papa, um bispo, um arcebispo? Não adiantava nada. É só pompa, só nome, mais nada. O que adiantava para ele era nascer de novo, nascer da água e do Espírito Santo. Para nascer da água, para nascer de novo, a pessoa tem que morrer. Primeiro ela tem que morrer para o mundo. Ela tem que abrir mão do mundo. Do mundo. O mundo envolve família, todo mundo. Tudo. O mundo envolve deixar em segundo plano família, dinheiro, posição, nome, reputação, tudo. Para então poder nascer da água e do Espírito Santo. Então, volto ao texto que nós lemos, que Deus revelou para Pedro. Para Pedro. Ele, Jesus, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Grandíssimas e preciosas promessas, palavras, para que, por meio destas promessas, destas palavras, fiqueis participantes da natureza divina. Não é participante das bênçãos, não. Deus cura, cura. Deus liberta, liberta. Mas as promessas de Deus, a finalidade das promessas de Deus é para que você, minha amiga e meu amigo, venha participar da natureza de Deus, para que você venha ter o DNA de Deus, para que então você possa dizer: meu Pai, Pai nosso que estás nos céus. Se você não tem a natureza de Deus, você pode falar Pai nosso quantas vezes você quiser, mas não vai funcionar. Só quem nasce da água e do Espírito Santo tem o direito, o privilégio de falar Pai nosso que estás nos céus. Isso aí é extremamente importante para que você venha dirigir, dar um norte na sua vida. Porque são muitas as pessoas que pegam as promessas de Deus para realizar o quê? Elas venham realizar os seus sonhos neste mundo. Satisfazer suas vaidades pessoais. Satisfazer suas cobiças. Ganhar o mundo. Mas não vai ganhar mesmo. Já perdeu. Porque ele cita aqui, muito legal isso, o apóstolo diz que, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Não adianta a pessoa ser religiosa, caridosa, bondosa, uma pessoa justa. Não, ela tem que nascer de Deus. Eu creio que Nicodemos era uma pessoa justa, mas
não tinha ainda condições. Ele tinha que nascer de novo. Nascer de novo. Nascer da água, nascer do Espírito Santo. É o que Jesus falou. E ainda disse mais para ele: olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Importa que você nasça de novo. E a mesma coisa eu digo para você, minha amiga, meu amigo. Você é fiel dizimista, ofertante. Você é uma pessoa ativa na igreja, graças a Deus. Mas não se esqueça, se você não nascer da água e do Espírito Santo, você não entra no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Eu sei que quando a gente fala dessa forma, eu sei que muitas pessoas, crentes especialmente, aqueles crentes incrédulos, eles não concordam. Mas é o que está escrito aqui. E se eu estou interpretando de forma errada, pessoal, pensando no meu mundinho, avalie, amigo e amigo, pese estas palavras. Quantas pessoas você tem visto que receberam bênçãos aos montes, mas estão perdidas por aí? Quantos pastores que, de repente, caem no pecado? É o caso desse rapaz que nós postamos aí ontem, que era um pastor e depois virou um avesso da vida. Graças a Deus que ele teve a chance de nascer de novo. Mas muita gente tem sido enganada, porque a cobiça dessa gente é a seguinte: não, eu quero conquistar. Elas usam as promessas de Deus para conquistarem o quê? As bênçãos deste mundo. Mas este mundo passa, tudo passa, acaba. As bênçãos também acabam. Então, as promessas de Deus não são para realizar os nossos sonhos, mas são para realizar os sonhos de Deus em nós. Sabia? A promessa de Deus, ou as promessas, as grandiosas promessas de Deus, as preciosas promessas de Deus, as grandíssimas promessas de Deus, são para que a vontade de Deus, os planos de Deus sejam realizados em você. As promessas é que a vontade dele seja feita na sua vida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Que você seja participante da natureza dele. Se isso não acontecer, você pode ganhar o mundo inteiro, mas vai perder a sua alma. Não é a vontade de Deus isso. Entendeu? Você compreendeu? Eu vou deixar os textos aí, não sei se vai dar para colocar todos, mas eu vou deixá-los o máximo possível para que você venha meditar nestas palavras e chegar à sua conclusão. Deus nos deu as suas preciosas, grandíssimas promessas, não para que nós realizemos nossos sonhos aqui na terra, mas para que Ele, Deus, venha realizar o sonho dele em nossas vidas. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.